ficar até que horas? Até as 9? Fazer 1 hora direto ou não? Eu acho. Está previsto aí meia hora, 40 minutos. A gente vai indo à medida que vai. Eu Tá também ótimo. já vou jogar, então, lá para ao vivo no Facebook, né? Tá. Então, já está lá no Eu Facebook. Vou abrir aqui no Instagram também. Por favor. Se puder já projetar o slide, professor, seria interessante. Que aí a gente já... Tá, Diego, é contigo aí. Tu tá vendo aí o botão aí de Já foi. compartilhar aí e tal. Apareceu aí? Apareceu. Agora é só colocar na primeira tela e colocar em modo de apresentação. Tá aí. Aí, show de bola. Deixa eu só afastar aqui. Bom, vou abrir aqui no Instagram, tá? Já tem 50 pessoas online aqui. Deixa eu... Olha aí, já estamos no Facebook também. Aí, o senhor já tá gravando também aí no Zoom, professor? Também gravando. Então, ótimo. Então, vamos lá. Abrir aqui no 4.800 pessoas aqui. Bom, abri aqui no Instagram, o pessoal já está sendo notificado. Vou aproveitar e já começar a apresentação. Mas antes de começar a apresentação, a gente vai sempre fazer nossas perguntinhas, né? O pessoal está entrando aqui agora. Já estamos com 33 pessoas online aqui. Pessoal que está entrando aqui no Instagram, vocês conseguem me ouvir? Quem está ouvindo normal, o áudio estiver normal, vocês dão um joinha aí, enfim, mandam um ok. Vocês estão me ouvindo bem, me mandam um joia, alguma coisa assim. Vamos começar com a nossa pergunta tradicional, né, pessoal? De onde vocês estão falando? Qual cidade e estado vocês estão assistindo? É bom a gente fazer essa apresentação para os palestrantes de hoje, né? Então, está entrando aqui o Gabriel, o Valmir, o Fábio, o Daniel, Lino Borges, de Portugal. Vamos ver quem mais aqui. Kleber está aqui, o Toshio tá. O áudio está ok, pessoal. O áudio eu já entendi que está ok. Preciso só que vocês falem agora cidade e estado de onde vocês estão falando, para a gente seguir a apresentação. O Edson de Cascavel, no Paraná. A Fá Gomes, de Portugal. O Auri, de Porto Alegre. O Ivan, de São Luís do Maranhão. O Vinícius Paixão, de Paracatu, Minas Gerais. O Gabriel Lamounier, de Uberlândia, Minas Gerais. O Rodrigo Castro, de Sinop, se eu não me engano, Mato Grosso. Uma empresa de São Paulo. A Bianca, de Taubaté, São Paulo. A Lud Valeriano, de São Paulo. O Henrique, de Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. O Marcelo Vidal, de São Leopoldo. O Ivalino Garcia, da Angola, na África. O Bru Richter, de Canoas, Rio Grande do Sul. Guilherme, de Caxias do Sul. O Felipe Araújo, do Rio de Janeiro. O Ayrton Reis, de Imperatriz do Maranhão. Plínio Maciel, de Fortaleza, enfim. Bom, a gente já tem uma turma boa. Vou começar aqui, então, para vocês, pessoal, a introdução. O tema de hoje, lajes pré-fabricadas protendidas, é um tema extremamente específico, onde você não vê isso com facilidade no Brasil. Só com especialistas como o professor Diego Schneider, que vai começar agora a palestra dele. Espero que vocês aproveitem aí. O link do Zoom, quem pediu, a gente já publicou, pessoal, no comentário no post. Teve uma pessoa que perguntou, o link está lá. Quem quiser acompanhar aqui pelo Zoom com a gente, pode acompanhar pelo link lá também. Ou arrastando para cima também. Eu coloquei o link para arrastar para cima. Então, o link do Zoom está tanto no comentário dessa palestra, como no Stories que a gente postou hoje. Então, vamos lá. Professor Diego, é contigo. Bom, obrigado, Abdala. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aulinha sobre lajes pré-fabricadas. O professor Bernardo e o Felipe vão acompanhar com os questionamentos de vocês e vão passar as dúvidas para a gente saná-los, tá? Bom, a gente vai falar sobre lajes pré-fabricadas protendidas. Por que nós pensamos em falar desse tema, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, as lajes pré-fabricadas, principalmente protendidas, elas tomaram
elas assumem praticamente todas as obras, principalmente de menor porte, aqui principalmente na região metropolitana, né? Na verdade, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E muita gente não sabe como é que trabalhar certo com elas, principalmente na questão de projetos, né? Então, a primeira parte da nossa aula é mais a questão de projetos, tá, pessoal? Depois a questão de desempenho fogo, tudo mais, a gente vai falar na quinta-feira, então o Bernardo vai assumir um pouco mais essa parte. Bom, pessoal, a questão de lajes pré-fabricadas tipo Vigota e Tavela lajota, né, cerâmica. A ideia, né, agora no início, é só introduzir um pouco o tema, não vou me aprofundar muito nessa parte aqui, mas para nós focar bastante mesmo na questão de projeto das lajes. Bom, o sistema de laje mista pré-fabricada, com vigotas pretendidas e tavelas cerâmicas, é bastante utilizado na construção civil aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas ainda assim é um grande espaço para a expansão do uso de pré-fabricados no Brasil, né? Uma vez que a gente utiliza 20 kg de concreto pré-fabricado por habitante. É a metade do que é consumido, por exemplo, nos Estados Unidos, e 3 vezes menos do que é consumido na Alemanha. Isso aí é uma fonte de 2017, é uma fonte razoavelmente recente, tá? A definição, né, a norma 14859 traz que elemento estrutural é um elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento, e eu, de forma permanente, armaduras e concreto complementar na obra. Tem mais coisa, mas enfim, o que é, né? É um elemento estrutural que é plano, né? Ele é pré-fabricado e tem elementos de enchimento, né, que seriam as tavelas cerâmicas. Algumas normas pertinentes ao assunto, né, são várias, 14859, 15552, a 6118, né, que é a principal, 6120, 15200 e 15575, que é a questão da norma de desempenho, certo? Bom, algumas diferenças entre lajes, né, de vigotas. A vigota protendida, né, qual é a diferença dela em relação às outras? Principalmente a questão da armadura, né? Ela tem armadura ativa, ou seja, ela é protendida, né? Os fios são pré-tensionados antes da concretagem. A gente vai explicar isso melhor na sua frente. A vigota comum, né? Ela é constituída de armaduras passivas, armadura frouxa. Bom, basicamente, por que se usa uma e outra, né? As vigotas comuns são mais utilizadas em empresas pequenas, de fabricação bem manual. A vigota protendida já tem que ter um equipamento um pouco melhor e a produção é muito maior, né? Então, para alta produtividade, a vigota protendida é melhor. E também a vigota treliçada. Também pode ser produzida em fábricas menores, né? Mas ela tem um uso, pelo menos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, um uso um pouco menor. Né? Pelo fato Diego? Oi? Só para também complementar aí o Zoe do Abdala, aí, a Carol de Patos, na Paraíba, o Galaxy, acho que é o nome do celular dele, de Itapomogi, Minas Gerais. Aí já fazendo uma pergunta aqui, porque aí lá no Facebook, rapidamente, Tomás Morocho, lá do Equador, está aí, né? A Josi de Gramado, o Alain, o Jorge lá de Goiânia, Roniston, lá de Roraima, Rondônia, desculpa, Roniston, Porto Velho, 13 Ilhas, o Alain, e por aí vai, Marcos de Tramandaí, Renato de Santa Catarina. Aí eu já queria pedir para o pessoal que está escutando, tanto no Face quanto no Instagram aí do Abdala, ou da Construror, ou aqui no Zoom, para falar se vocês usam esse sistema, conhecem esse sistema aí em todas essas localidades. Aí nós já fomos aqui diversos países, aqui, cidades e estados do Rio Grande do Sul. E aí já tem até uma pergunta aqui do George, que eu vou deixar para te responder, Diego. Se podem ser as tavelas GPS, mesmo que hoje a gente vá focar nas tavelas cerâmicas, se também poderia ser usadas as tavelas GPS, né, o poliestireno expandido, ou vulgo marca comercial, o isopor, né? E se pode, né? Já sabemos que pode. Qual é a diferença para a tavela de cerâmica e tal? Não sei se tu vai falar isso mais para frente ou se tu pode comentar agora já. Não, já posso comentar agora.
Bom, pode ser usado sim, né? A grande diferença é a questão do peso, né? A vigota de isopor ela é um pouco mais leve do que a vigota, a tavela de isopor é um pouco mais leve que a tavela cerâmica, então ela acaba diminuindo um pouco o peso próprio da laje, né? Mas aí entram outras questões, né? Ou, antes disso, estruturalmente é a mesma coisa, tá? Não tem problema nenhum utilizar um ou outro. Agora entram outras questões, né, que eu acredito que o Bernardo vai abordar na quinta-feira, que é a questão de incêndio, né, que o isopor tem essa questão de derreter ou não propagar, tem que ser um isopor que não propaga chamas, tudo mais. Problema que a tavela cerâmica não tem, tá? E a execução, então, o que tu acha da execução? O cara pisar lá na tavela de EPS, por exemplo, tem esse risco? Não tem? Existem vários fabricantes, né? Tem tavelas de EPS que são mais caras porque elas têm uma densidade maior, então elas são mais resistentes. E tem outros que são tavelas de isopor, de EPS com uma densidade muito baixa. E aí sim pode ter um risco para o operário pisar e acabar quebrando a tavela e ele pode até se machucar. Abdala? Um comentário aqui do Instagram do Diogo Dairel. Ele falou que em Minas Gerais a treliçada domina o mercado. Ele falou que ele é lojista e fábrica. Ele produz a treliçada com 12 centímetros e o painel de 18 centímetros. E, pessoal, só um comentário. Que a gente chama aqui no sul de tavela, né, a norma é 14859, que é a norma de lajes pré-fabricadas, esse tipo. Fala mais alto, Felipe. Ela define o nome como... Melhorou? Tá melhor meu áudio aí? Tá me ouvindo aí, Bernardo? Eu tô te ouvindo, mas se der para falar um pouquinho mais alto é melhor. Pedir para o pessoal colocar nos comentários aí como é que na sua região se chama a tavela, a própria laje pré-fabricada. Em muito lugar a gente vê o pessoal chamar de pré-laje a tavela. Eu sei que em Santa Catarina chamam de tapuia. A maior parte do país eu acho que chamam de lajota, mas daqui a pouco, para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, são nomes diferentes aí ao longo do país. Uhum. E até o Jorge falou que lá em Goiânia é Vibracom, excelente qualidade, segundo ele. Pode tocar aí, Diego. Muito bem. A questão de tipos de laje, né, depende muito da estrutura da empresa, né? Então, óbvio que para fazer bigotes protendidas, a empresa tem que ter um investimento muito alto para fazer, né? Por isso que tem algumas regiões que não tem. Mas, enfim, vamos seguindo. Bom, durante a fase de montagem e concretagem, né, as bigotas são os elementos... Eu não sei se vocês enxergam o meu mouse aqui, não? Sim, dá para ver. Sim. Dá para ver? As vigotas são os elementos resistentes, tá? Durante a concretagem. A vigota e, claro, a tavela cerâmica ou a tavela DPS também tem que resistir ao peso do concreto que está sobre ela, né? Depois da cura da remoção do escoramento, a seção passa a ser um elemento composto pela vigota mais a capa de concreto, né? Então, acaba se tornando um elemento único, né? Então, essa seção aqui é após a cura do concreto. Antes da cura do concreto, a gente tem somente a vigota de concreto como seção resistente, tá? Muito bem. Sobre as vigotas protendidas, tá? Cada empresa tem o seu posicionamento de fios de aço, né? E a quantidade ou bitola desejada. A Construtor, por exemplo, usa essa configuração de fios. São 5 modelos diferentes, começando de 3 fios até 7 fios. Então, dependendo da resistência que é necessária para a laje, vai se aumentando a quantidade de fios, tá? Nesse caso aqui, sempre mantém uma bitola padrão. Poderia ser adotada outras bitolas ou várias bitolas na mesma seção, né? Mas por facilidade de execução, aqui nesse caso foi adotado sempre a mesma bitola. Bom, agora vamos falar da tavela, né? O elemento de enchimento, pode ser chamado de lajota também. É um elemento caracterizado por ruptura frágil ou dúctil, isso aqui a norma nos fala, a ser disposto entre as vigotas. E a única função da tavela é resistir às solicitações previstas durante a fase de trabalho, ou seja, durante a concretagem, e para alívio do peso próprio da laje. Então, ela só tem que suportar as cargas
da concretagem, né, o peso do pessoal caminhando por cima, mais o peso do concreto, e após a cura do concreto, se ela não existisse mais, não teria nenhum problema. Ela não tem mais função nenhuma. Tá? A norma traz uma imagem meio feia, né, das tavelas, né, da lajota, mas, enfim, traz para informativo das dimensões. Tá? Ela traz também todas as dimensões padrão já dos elementos. Então, elementos cerâmicos têm um padrão, elementos de EPS têm outro padrão. Tá? Aqui algumas tavelas fabricadas pela Construtor, né? Elas têm várias alturas, né, diferentes, eu vou explicar o porquê. Larguras, Felipe, pode me ajudar, mas eu acho que a largura também é padrão, né? Eu não sei se se tem duas larguras ainda. Sim. A gente trabalha hoje com a largura de 37. Então, a largura somado com a largura das vigotas, que é 10 centímetros, a gente uniformizou a nossa produção com intereixo de 47 centímetros. E a única diferenciação é a altura da tabela, né? Isso, perfeito. Bom, aqui o conjunto montado, né? A vigota mais a tabela. Né? Essa aqui é uma laje com uma tabela de 8 centímetros, né, Felipe? Essa aqui é a menor. 8. E aí vai subindo de acordo com a necessidade do projeto. A tabela tem 8, né? E aí, com mais uma capa de 5 centímetros de concreto, a gente acaba ficando com uma laje com espessura de 13 centímetros. Por isso que ela é identificada como LP13. Aqui é LP17 e LP21. Notem uma coisa importante, que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, é que a vigota é exatamente a mesma. O que mudou foi só a tabela cerâmica. Então, bom, mas se eu fizer uma laje mais espessa, não tenho que aumentar a minha vigota? Não. A vigota, claro, tem o seu dimensionamento lá com a armadura, mas a altura dela não interfere na resistência final. Hein, Diego? Eu acho que só é importante ressaltar isso, essa é a grande economia desse sistema estrutural, né? Porque a parte, vamos assim dizer, estrutural é apenas a vigotinha ali, né? Que está a cada meio metro, aproximadamente, né? E todo aquele espaço ali no centro é um espaço que não se usa estruturalmente. Numa laje maciça a gente bota concreto, que é mais barato do que tu tirar. Mas, enfim, nesse sistema tu tem uma economia muito grande de concreto. É como se fosse uma laje nervurada, vamos assim dizer, comparando com o sistema de laje nervurada. Né? Exato. Na verdade, ele não deixa de ser... É uma laje nervurada. É uma laje nervurada. Porém, ela é unidirecional. Né? Perfeito. Mas, sim, o ideal... Por isso que tem tantos vazios aqui dentro da tabela, justamente para tirar o máximo possível de peso, mas mantendo a resistência, né, para o pessoal poder caminhar em cima e tal, né? E aí, por isso também o isopor, que é leve, né? Por isso que muita gente usa isopor, que acaba sendo um pouco mais leve. Mas, bom, não vou falar de valores, porque depende de cada região, né? Mas, geralmente, ela fica um pouquinho mais cara do que a tabela cerâmica. Bom, e qual é a função de ter alturas diferentes da laje, né? Bom, primeiro, como é que eu calculo uma laje de vigotas? O cálculo é exatamente igual a uma viga T. Né? Eu fiz meu trabalho de conclusão em cima de lajes, aí a minha dúvida, eu tinha muita dúvida sobre isso, porque na graduação a gente não aprendia especificamente sobre laje pré-moldada. Né? A gente aprende a calcular vigas, lajes maciças e tudo mais, e não é falado sobre laje pré-moldada especificamente. Né? Mas o que é uma laje pré-moldada de fato? É uma viga T. Viga T a gente aprendeu a calcular na universidade. Né? Não digo que são todas, mas a maioria. Né? Então, imaginem que esse trecho aqui de laje, né, eu teria uma viga T. Então, simplesmente uma viga. Então, por que a gente usa tabelas de altura diferentes? Para mudar a espessura da laje. Né? Aumentando a espessura da laje, eu aumento meu braço de alavanca, consequentemente aumenta a resistência da laje, né? Além de diminuir flechas. Então, assim, lembrando que a altura da vigota não interfere na resistência final da laje. Tá? Vocês estão vendo que a vigota está aqui, mas a seção de cálculo considerada é esse trecho aqui. Tá? Então, basicamente,
a gente só usa a altura para aumentar a espessura da laje. E lembrando que o Bernardo comentou, a capa continua a mesma, né? Então a gente aumentou consideravelmente a inércia da laje, porém o peso a gente praticamente não mudou, né? A espessura de concreto é a mesma, vai aumentar um pouco aqui de consumo de concreto na nervura e vai aumentar um pouco o peso da tabela, né? Mas o ganho é muito maior. Tudo bem até aqui, Bernardo? É isso aí, toca a ficha. Bom, e a proteção, né? No dicionário, Aurélio ele diz que proteção é um processo pelo qual se aplicam tensões prévias ao concreto. E, de fato, né, a gente aplica forças de compressão, né? Esse aqui é um exemplo clássico, uma pilha de livros, a gente aplica uma força e os livros não caem, né? Então, na verdade, isso aqui é um exemplo simples de como funciona a proteção. Ok, no concreto, qual é a ideia da proteção? Bom, é reduzir o máximo os efeitos das tensões de tração que tem na nossa peça, né? Então, a gente utiliza armadura ativa, né? A gente estica, a gente alonga essa armadura, faz uma pré-tensão nessa armadura, para ela comprimir a nossa peça de concreto, e isso minimiza ou até anula a fissuração do concreto, né? Diminuindo assim as flechas do elemento e, consequentemente, aumentando a durabilidade, né? A gente acaba não tendo fissuras, a durabilidade do meu elemento aumenta. Diego, a Josi aqui está perguntando a diferença dos 5 modelos de distribuição dos fios que tu mostrou ali, 3, 4, 5, 6 e 7 fios, né? E a Regina também, lá de Joaçaba, perguntando se a vigota comum é fabricada com mais de 10 centímetros. Acho que isso tu já explicou, né? 10 centímetros de altura, ou largura? Estou imaginando que é a altura que ela está falando. A vigota comum, todas elas, tanto a protendida como a treliçada ou a comum, a altura mínima dela fica em 12 centímetros, se a gente utilizar 4 centímetros de capa. Menos que isso, é muito difícil de encontrar. Então, a vigota em si, geralmente ela tem de 8 a 9 centímetros de altura. Não, ela está falando largura. Ela está falando largura. A largura, ok. A largura geralmente é 10 centímetros, né? E a vigota treliçada geralmente varia de 12 a 13 centímetros de largura. Porque pode ser outra largura? Por que tem que ser 10? Padrão não tem, produtivo. Não tem nada... Claro, se eu botar... Tem um outro detalhe, né? Se eu fazer ela muito larga, ela acaba se tornando muito pesada. Sim. Então, para os operários da obra, acaba sendo... Lembrando que a vigota chega na obra, né, num tamanho X, né, e o cara leva nas costas até o 3º andar, né? Ele está montando a laje. Vamos dizer, claro, estou aqui, né? Pode usar um guincho, etc. Mas daqui a pouco o cara vai carregar. Então, assim, é importante que ela seja leve, leve não digo, que ela seja num peso fácil de carregar 1, 2 homens, né? Ou seja, então também por isso que não se aumenta muito a largura e tal, né? Exatamente, exatamente. Bom, a questão da configuração dos fios, tá, pessoal? Bom, aqui na de 3 fios é para cargas muito baixas e para vãos pequenos, né? À medida que a gente vai aumentando o vão, a gente vai aumentando os fios. Ok, essa configuração aqui, por exemplo, eu tenho só momento positivo na minha laje, né? Na minha vigota, por exemplo. Eu poderia só colocar armadura na face inferior. O problema é que essa armadura ativa gera um momento fletor na minha vigota. Né? Como eu tenho excentricidade nas forças, vai gerar um momento fletor negativo. Então, eu preciso de uma armadura na parte superior combatendo essas tensões de tração que eu vou ter na vigota. Então, assim, a ação dos fios é na parte inferior. Mas a gente acaba subindo com alguns fios aqui para equilibrar essas tensões. Então, foi tudo previamente estudado para que eu tenha o máximo proveito da minha vigota. O Jorge aqui fez uma pergunta boa, Diego. As outras também estão boas, mas, enfim, a do Jorge aqui chamou um pouco a atenção. Se o ensaio que faz para verificar a aderência entre a vigota e a capa de concreto.
Sim, isso tem normas. Na brasileira, a brasileira não fala sobre isso, tá? Mas tem norma europeia, né? A espanhola fala isso, a canadense fala. Então, assim, tem um cálculo já para isso, né? Claro, poderia ser feito ensaios também, né? No ITT Performance, de preferência. Mas já existe cálculo para isso, tá? Por isso que também se mantém a máxima rugosidade possível na vigota protendida. Isso é uma das diferenças até da vigota protendida da vigota comum. A vigota comum, por exemplo, ela é concretada de cabeça para baixo. A parte rugosa fica no fundo dela. A vigota protendida, a parte rugosa fica justamente onde tem contato com o concreto novo. Então, isso já é um ponto positivo da vigota protendida. Ela acaba aumentando a aderência nessa interface. Tá? Então, assim, a norma brasileira não fala, mas a espanhola é muito boa e já dá todas as configurações e as formulações para fazer esse cálculo aí. Viu, Diego? Essa questão da rugosidade superficial também ela tem uma ligação forte com o tipo de equipamento que é usado para a fabricação das peças. A moradora que a Construror usa realmente deixa as peças bem rugosas na parte superior, é uma característica do nosso material, que a gente consegue identificar assim até bem visualmente. Mas dependendo do tipo de equipamento, a rugosidade acaba sendo diferente, a vigota um pouco mais lisa, enfim. E tu sabe que isso é um problema até, às vezes a gente, quando a gente vai nas obras, o pessoal da obra acaba reclamando, essa vigota aqui ela está muito rugosa, a outra está muito melhor, porque ela vem muito mais lisa. Na verdade, não é justo o contrário, né? Mas eles levam a questão visual em consideração, né? E não é o caso, né? Como vai ser escondido, quanto mais rugosidade, melhor. Muito bem. Fala, Bernardo. Não, perfeito. Toca a ficha. Muito bem. Como é que é feito como é que é o processo de proteção das vigotas, tá, pessoal? Bom, inicialmente, tem uma pista de proteção que geralmente é longa, na ordem de 150 metros de comprimento, mais ou menos. E na ponta das pistas existem cabeceiras, tá? Nessas cabeceiras a gente fixa a armadura de um lado e do outro lado a gente usa Alô, alô? Alô, alô?